Só dois? Quem almeja mais? Apareceu mais gente, pastor. Sucesso é tudo aquilo que o ser humano ele almeja. Tudo aquilo. Você vai aprender no decorrer dessa passagem como conquistar uma vida de sucesso. Esse é o tema desta passagem. Se encontra em Gênesis 41, a partir do versículo 38. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. É alguém? Todos encontraram? Amém. Amém. A irmã encontrou em cima da bucha, né? Já ia dar o misericórdia, mas amém. Versículo 31. E diz Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José. Faraó disse a quem? José. Faraó disse a quem? A José. Pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José. Faraó disse a quem? José. Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. O colar era de prata, de bronze era de ouro. E fez subir no segundo carro que tinha, e o clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José. Faraó disse a quem? A José. Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E você diz: Glória a Deus. amém. Pode fechar sua Bíblia, pode sentar, amado, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus. Essa passagem fala justamente de um homem que abraçou uma grande oportunidade que Deus criou para você e fez com que a sua vida se transformasse numa vida de sucesso. Pois a segunda pessoa do rei, com certeza, tudo quanto ele desejasse, ele tinha. Sucesso é tudo aquilo que eu e você queríamos ou queremos. Sucesso é tudo que o homem e que uma mulher gostaria de ter. Mas irmão, eu não queria ter sucesso, não queria ter carros luxuosos, não queria ter roupas de grife. Amém. Mas você vai acabar concordando comigo que sucesso é tudo aquilo que queríamos ter. Eu já passei isso na igreja. Alguns estavam, alguns não. Mas como o irmão Zé Vitório repete o louvor dele, eu sinto a presença de Deus todos os cultos. Uma passagem também, sendo repetida, Deus pode fazer um milagre, sim ou não? Sim. Só quem concorda, sim ou não? Sim. Essa passagem eu até já falei, mas muitos não estavam. Eu estava ali a indagar: Senhor, convidei o homem disse que não podia vir. Em cima do culto, não por falta de pregadores, temos aqui vários pregadores, vários. Irmão Eugênio está aqui, pregador da palavra. Nossa missionária, irmã Lourdes, pregadora da palavra. O próprio pastor, pregador da palavra. Você também é pregador da palavra. Glória a Deus. Temos vários pregadores. Mas o Senhor me fez lembrar dessa passagem, porque tem muitos aqui, amados, à beira de ficar bem sucedido, pastor, à beira de alcançar o sucesso, está bem pertinho dele, e ele não consegue enxergar. Essa noite você vai sair aqui de posse dessa unção, amém? Glória a Deus.
que eu digo que sucesso é tudo aquilo que queríamos? Se por acaso eu chamar a irmã mais humilde da igreja aqui à frente, e se no depoimento dela ela disser: irmão, eu não queria ter dinheiro, eu não queria ter carros, mas eu queria ter um marido que me honrasse, uns filhos que me obedecessem, que o meu lar fosse um lar abençoado. Você iria perceber nas palavras dessa irmã que ela gostaria de ter uma vida familiar de sucesso. Se eu procurasse aqui o irmão mais espiritual da igreja e ele dissesse: eu não queria ter dinheiro nem riquezas, mas eu queria ter a unção de Deus, e quando eu abrisse a boca para pregar, Deus me usasse de forma tremenda. Queria ter aliança com o Senhor, proximidade, intimidade. Você iria prestar atenção que no depoimento desse irmão, ele queria ter uma vida espiritual de sucesso. Sucesso é tudo aquilo que almejamos, mas para alcançar o sucesso existem algumas recomendações, ou duas atitudes. Quantas atitudes? Quantas eu disse? De vez em quando sai gente, volta gente, né, irmão? Mas duas atitudes. Primeira atitude, ela vem do homem. Que atitude é essa, irmão, que tem que vir do homem? Chama-se preparo. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: preparo. Quando se preparamos, estamos capacitados. E para se preparar, muitas das vezes, temos que se doar todo o nosso tempo. Temos que estudar, temos que ler, pesquisar. O preparo, muitas das vezes, eles exigem de nós muitas horas de estudo. Às vezes você vai ter que ficar sem jantar, porque preferiu ficar trancado no quarto lendo os livros. Às vezes você vai ficar sem dormir, porque você resolve fazer uma vigília única só com você, apresentando ao Senhor o seu objetivo. Às vezes você vai ficar com fome, vendo-o comer e sem poder comer, porque você colocou um propósito no seu coração e você faz um jejum por ele. Isso chama-se preparo. O preparo, ele tem que surgir do homem. O homem, ele tem que estar preparado. Aleluia! Se você buscar na Bíblia acerca das oportunidades que Deus deu a vários homens que aqui está escrito, você vai ver que Deus não deu oportunidade a nenhum que estava despreparado. Não. Quem não lembra de Moisés? Moisés, que atravessou o mar em pés secos, que nem diz a Bíblia, pés enxutos, e conseguiu conduzir aquele povo todo. Quando o Senhor precisou de um homem para guiar o povo de Israel, ele escolheu Moisés. E quem era Moisés, amado? Segundo a minha Bíblia, irmãos, o que mais se preparou. Note que a Bíblia vai relatar que Moisés, antes de ser chamado, estudou 40 anos. 40 anos. Acredito eu, irmãos, que tudo que havia de faculdade Moisés fez. Teologia, biologia, física, medicina, tudo. 40 anos se preparando. Quando o Senhor precisou, ele disse o quê? Vou escolher o mais preparado. Quem estava preparado? Moisés. Quem não lembra de Davi? Quando o Senhor precisou de um rei, ele disse:
chega para ele e diz: por que você não chama um tangedor? Ele vai tanger, você vai ficar calminho. Naquela época não existia diazepam, viu, irmão? E você vai dormir. Hoje, quando a gente quer dormir, toma logo um tarja preta, né, pastor? E aí a Saul disse: gostei da ideia, é uma boa ideia, mas traga alguém que saiba tanger bem. Tinha um adjetivo, tinha que tanger bem. Rodaram em todo o país e não encontraram ninguém. Foram até Belém e encontraram quem? Davi. Ele era o mais preparado. Se eu fosse você, eu tinha dado igual. Glória a Deus. O preparo vem do homem. A escola apostólica que o Senhor levantou, Ele deu a oportunidade a Paulo. A 12ª pessoa, pastor, a ter sido chamada quando Judas se matou, era para ter sido Paulo. Note que aquele 12º que levantaram a sorte, nem livro tem, era para ter sido Paulo. E quem foi Paulo, irmãos? O que mais abraçou as oportunidades que Deus deu. E quando o Senhor precisou, usou ele, porque ele estava preparado. Se porventura Paulo viesse pregar na Grécia, ele não precisava nem de intérprete. Nem precisava. Ele abria a boca e pregava o Jesus crucificado em grego. Não é os pregadores do Brasil que, quando vai para os Estados Unidos, precisa de intérprete. Se ele voltasse a Jerusalém, ele pregava aramaico e hebraico. Ele estava preparado. Bate aí no cotovelo, na quinta costela, para doer do teu irmão. E diz para ele, diz para ela: vale a pena se preparar. Diz para ele mais uma vez, eu acho que ele não recebeu. Vale a pena se preparar. Aleluia. A segunda atitude já não é mais do homem. A segunda atitude vem de Deus. E que atitude é essa, irmão Hélio? Chama-se oportunidade. Diz aí para o irmão que está ao teu lado: oportunidade. Quando o Senhor olha lá de cima que vê alguém preparado, aí ele diz, não está escrito, vai procurar na Bíblia e depois me pegar lá fora. Não está escrito, mas imagino eu: meu filho está preparado, agora é a minha vez de criar a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como é que eu sei disso? Porque José, para chegar aonde chegou, ele passou pela faculdade da vida. Eu costumo dizer, pastor, que José estava mais preparado do que o próprio Faraó. Porque para ser um líder de um país, ele tem que conhecer de povo. E Faraó já nasceu lá no palácio. José não, irmãos. José nasceu foi na roça, no campo rural. Então ele entendia de feijão, de arroz, de milho, de gado, ovelha. O Senhor começou a preparar ele desde o seu lar. Quer ver como foi a vida de preparo? Depois os irmãos lhe traíram, todo mundo sabe da história. E a traição faz parte do preparo, viu, irmãos? Aleluia. Quer ser bem sucedido? Te prepara. Alguém vai trair a tua amizade, alguém vai trair. Mas não é para a tua morte. Aleluia. É para que você esteja preparado. Aleluia. Os irmãos traem a José. E José agora é vendido aos amalequitas, os ismaelitas, que eram comerciantes. Quando José está lá presinho assim, ó, e eles caminhando com José, já escravo nas mãos dele, José ficava observando. E aqueles homens passavam, onde eles passavam, eles compravam alguma coisa. Eles viam um porquinho por 30, eles compravam. Quando chegava na outra cidade, eles vendiam por 50.
Eles compravam um camelo por 100, chegavam na outra cidade e vendia por 200. Compravam um cavalo por 80, chegavam na outra cidade e vendia por 150. E o Senhor ministrando no coração de José: vai te preparando, porque daqui a pouco tempo tu serás o maior comerciante deste país. Aleluia. Agora José é vendido a Potifar. Quem era Potifar? Chefe da guarda do Egito. Quem comandava o exército. Quem arquitetava a frente de batalha. E acredito eu, não está escrito, mas enquanto Potifar estava sobre a mesa, com alguns coronéis, generais, tenentes, cabos, sargentos, arquitetando a guerra, José estava por ali, varrendo a casa, tirando a poeirinha de algum móvel, servindo água e observando. Um batalhão vai pela esquerda, outro vai pela direita, um pelo norte, outro pelo sul. E José de olho, e o Senhor ministrando no coração de José: te prepara, José, porque nenhuma guerra haverá neste país sem o teu consentimento. Te prepara. Glória a Deus. José, irmãos, ele foi tão preparado que veio sobre ele a inveja, a traição e também a calúnia. Quando a mulher de Potifar vê que onde José colocava a mão era abençoado, aí o diabo, o capeta, canela de taboca, como diz o pastor Paulo, toma conta daquela infeliz. E ela arquiteta, irmãos, porque o diabo ele é arquiteto, viu? Se você não sabia, ele é arquiteto. Para derrubar crente, ele monta até um palácio. Arquiteta, cria uma situação para que os dois ficassem sós. Não está escrito, mas eu acho que ela mandou esse empregado fazer jejum. Vai para a casa da tua mãe, hoje vocês estão de folga. Estão de folga, hoje o dia está livre. Criou uma situação. Agora está o garoto e a mulher dentro da casa deles. E aí ela tenta seduzir ele. Começa a se simular para ele. E o menino era crente, acredito eu que tímido, a patroa. E ela começa a acariciá-lo, não está escrito, mas eu penso assim. E o menino está dizendo: não, patroa, eu respeito muito o meu Senhor, eu não posso fazer isso porque eu sirvo a um Deus vivo. Aleluia, Deus. E Ele está nos vendo agora. Glória a Deus. Se eu fizer isso, eu estarei pecando contra o meu Deus. Mas ela não quer saber, porque o que está na investida do diabo é derrubar, para que não venha haver a vitória lá na frente. E ela insiste e toma a sua túnica, e o menino corre. Acredito eu, subindo as escadas, vendo se alguém está correndo atrás dele, correndo e correndo. Quando entra no quarto, tranca sua porta, ainda nervoso, o coração batendo, ele começa a ficar mais tranquilo e dizendo em seu coração: venci o pecado. Aleluia. Aleluia. Eu abro um parênteses, irmãos. Quer ter vitória? Quer ser bem sucedido? Não se corrompa. Não se venda para a mulher de Potifar. Aleluia. Porque o que o Senhor tem preparado para você, o diabo vai tentar tirar. Ele vai fazer algumas investidas. Mas levante a sua mão. Deixa eu profetizar na tua vida. Senhor, o que tem preparado para cada um desses irmãos que estão com a sua mão levantada para receber esta bênção. Se o diabo tentar ousar atravessar a frente desse irmão, dessa irmã, eu te peço em nome de Jesus, Pai, fulmina ele, extermina ele, quebranta toda seta, todo mal, tira ele do caminho do teu filho e da tua filha, Senhor, e abençoa ele de forma grande e especial.
em nome de Jesus. Para estreitar o tempo, amado, que o relógio corre. E Deus criou uma oportunidade para José. Uma só noite ele deu os 2 sonhos para Faraó. Em uma só noite. Quando Deus viu José preparado, ele disse, ele fez a parte dele. Agora eu vou fazer a minha. Criar uma oportunidade. Uma só noite Deus deu 2 sonhos a Faraó. Quantos sonhos? 2 sonhos. E Faraó conta para os magos, para os bruxos, para os feiticeiros, e ninguém consegue decifrar os sonhos. Alguém se lembra de José e diz para o Faraó: há um que decifrou o meu e aconteceu. Manda-o chamar. E José se apresentou diante dele. Aleluia. E José decifra os sonhos. Todos aqui conhecem a história. Vaca magra, vaca gorda. Glória a Deus. E aí, aquilo que eu e você lemos, Faraó decreta sobre toda a nação, sobre todo o país, que não há um homem ou outro homem em que habite o Espírito do Senhor. E pôs José sobre todo o país. Acima de José só Faraó, e ponto final. E ele alcançou a vitória. Essa receita, amados, talvez a história de José pareça com a sua. Pareça. Talvez essa história aqui seja idêntica ao que você está passando. José sofreu, foi caluniado, foi traído. Talvez você esteja passando por isso. Mas eu quero te dizer, na fase do preparo, choramos às vezes sem nem ter vontade de chorar. A lágrima desce no canto do olho sem nem ter vontade. Ficamos atribulados mesmo. Sofremos bastante, mas a fase do preparo é só uma fase. Passou na vida de José, vai passar na tua também. Tu vai alcançar o sucesso desejado. O que Deus está dizendo somente não é muito. Te prepara, porque você se prepara e eu crio a oportunidade. Aleluia. Se você for olhar na Bíblia, irmãos, a oportunidade que Deus criou para José foi única. Não havia antes de José e nem houve depois da sua morte, não. Foi só para José. Quem está entendendo o mistério? Se você se preparar, não te preocupas. Mas não tem vaga na prefeitura, irmãos. As cadeiras estão todas ocupadas. A que eu almejava está ocupada. O lugar que eu queria não dá, já tem gente. Ei, te prepara. A oportunidade quem cria é Deus. Ele vai criar uma só para você. Aleluia. Nem que ele tenha que derrubar os gigantes e quebrar as muralhas. Mas se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome de Jesus. Vice-rei não existiu. Davi era rei, tinha vice? Não. Salomão foi rei, tinha vice? Não. Saul foi rei, tinha vice? Também não. Mas José foi vice, a segunda pessoa do rei. Deus vai criar uma oportunidade. Quem acredita? Quem quer receber, amados? Fica de pé para receber. Aí não você vai louvar o louvor aqui, amados, e você vai receber essa palavra. Prepara aí o louvor, brandando corações, amada. A irmã Franciele vai preparar o playback ali com o irmão Júnior, bem rapidinho, para que nós finalize, a hora já está passada. Nós vamos ministrar uma oração, amados, em meio a este louvor.
e você vai receber uma unção de preparo. Aleluia. Tu vai sair daqui hoje de posse dessa vitória. Em nome de Jesus. Se algum demônio ousar e atravessar o teu caminho, transformar-se-á em tapete, para que você pise sobre eles. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Oi. Faz uma oração para o Senhor. Amém. Aleluia. Sim, Senhor. Fecha os teus olhos, irmãos. Se liga agora com o Senhor. Enquanto a irmã louva, tu vai apresentando o teu projeto. E eu vou intercedendo daqui, pedindo ao Senhor que realize os teus sonhos e os teus projetos. Que a tua vida, irmãos, venha a ser alavancada. Que aquilo que está impedindo tu ter sucesso, essa noite vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia! Eu sou Deus e vou cumprir com as minhas promessas. Quem acredita? Irei fazer pra saber que eu sou Deus. Vai fazer! Está dizendo, eu vou fazer! Tudo posso. Ah, Jesus! Senhor! E todo poder está em minhas mãos. Alcança ele e alcança ela agora, Jesus! Aleluia! Eu falei, já
o pastor que vai finalizar o culto com a bênção apostólica, orando pela sua vida. Quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem realizado no meu lar, no meio da minha família, no meio da minha parentela, amados. Através do meu testemunho, temos visto meus irmãos voltarem para Jesus. Minha mãe está no caminho, amados. A minha esposa, minhas filhas, a minha casa está servindo ao Senhor. Eu sou grato a Jesus. Não é que eu sou bonito nem que mereça, irmãos. Minha Bíblia diz que é pela misericórdia de Deus. Se existe algum parente ainda que você tanto apresenta ao Senhor e que ele ainda não confessa a Jesus, porque tem um coração duro, amados, quero te dizer, não desista da vida dele. Parecia ser impossível vir aos caminhos do Senhor, mas Deus, Ele cria uma situação para trazer o homem. Cria. Se não vier pelo amor, vem pela dor. É a palavra quem diz e garante. Ele usa seus vasos. Ele manda profetas na porta se preciso for. Mas se o homem não se converter, ele cria uma situação, porque esse é o Deus do impossível. Aleluia. Não é para a morte, é para a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. E que as palmas engrandeçam o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos já orar, agradecendo a Deus. Eu tenho certeza de que você já está de posse do que você veio buscar. Se você estava sintonizado, se você estava ligado, você recebeu.